Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos a unção do Teu Santo Espírito nesse momento, para que complete em nós caso não haja entendimento, mas que o Senhor nos use como ferramenta para levar a Tua mensagem, a Tua palavra esta noite. Abra os nossos corações para que saiamos transformados e com uma porção mais da Tua palavra, com um pouquinho mais do conhecimento daquilo que o Senhor requer de nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos essa porção da palavra de Deus, registrada nos 2 versículos 3 e versículo 5 desse livro que nós lemos. Uma palavra de ensino, mas também de exortação e de entendimento daquilo que nós muitas vezes deixamos de lado. Há muitas pessoas que acham que não precisam do arrependimento, principalmente alguns crentes, que precisam entender que essa doutrina foi pregada por Jesus Cristo, está registrado aqui e em outros livros mais. Alguns acham que somos salvos, somos separados, precisamos somente exercer nossa fé e nada mais. Alguns dizem que Jesus quase não menciona no seu ministério a palavra arrependimento. É mentira, né? Jesus Cristo, sim, usou muito o termo arrependimento em seu ministério. Porque sem arrependimento, o pedido de perdão que nós fazemos a Deus é superficial. Logo, a gente não se santifica, também não obtém a salvação. É um ciclo. Então, meus irmãos, a mensagem é curta, mas ela é ideal para nossas vidas. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Registrado, o Senhor Jesus disse isso. Essas foram palavras do nosso Senhor Jesus Cristo acerca do arrependimento. E de certa forma trata-se de uma doutrina um pouco estranha, né? Porquanto o arrependimento por si mesmo não é capaz de salvar uma pessoa. Contudo, ninguém pode ser salvo sem se arrepender. Meramente arrepender-se dos próprios pecados não garante a entrada no céu, não garante a admissão nos céus. É sentir contrição autêntica pelos seus pecados, confessando-os, arrependendo-se dos mesmos e daí por diante, esforçar-se por levar uma vida correta, digna. Isso é arrependimento, mas não daquela espécie que obtém o perdão de nossos pecados, ou a nossa admissão à vida externa, ou a entrada nos céus. Por quê? Porque o indivíduo, todos nós, devemos dar a Cristo aquilo, ou aquele lugar que é merecido de Cristo, onde Ele merece em nossa vida. Pois a verdade é que as leis de Deus foi desobedecida, né? E a transgressão da lei requer que a penalidade imposta pela lei seja saudada. Arrependimento sincero, verdadeiro. A mudança de coração não é o bastante, e muitas vezes nem o comportamento não é o bastante. Apesar de muitas igrejas, né, ignorarem, deixarem de lado a doutrina, essa doutrina de arrependimento, porque é mais fácil falar de esperança, de vida melhor, de bênçãos materiais, é muito mais fácil. Mas a igreja, a Bíblia, empresta-nos esse maravilhoso ensino
de considerável importância para a nossa vida espiritual. Tanto o Antigo e o Novo Testamento conclamam os homens ao arrependimento. Nós vemos Noé. Noé foi o pregoeiro, aquele que pregou da justiça, conclamando os homens que abandonassem seus caminhos ímpios e se voltassem para Deus. Nós vemos também os profetas, né? Todos os profetas foram pregadores do arrependimento. Todos, tanto os maiores quanto os menores, convidavam o povo ao arrependimento. Em Mateus 3, versículo 2, também, capítulo 7, versículo 8, João Batista dizia: arrependei-vos. Logo em seguida ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Em outras palavras, algumas vezes nós nos arrependemos superficialmente. Nosso coração continua duro, né? Quando chegou aos 30 anos de idade, quando os sacerdotes iniciavam aí suas funções sacerdotais, Jesus, nosso grande sumo sacerdote, foi batizado e começou sua obra como profeta e como sacerdote também. Como foi que Jesus deu início ao seu ministério? Aos 30 anos de idade, Mateus registra suas palavras, assim ditas, no capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo começou assim. Seu coração e seu ministério em favor do mundo concentravam-se em torno dessa ideia central. O primeiro passo é o arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Não tem como andar em duas vias. É junto. Arrependei-vos. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em Lucas capítulo 13, versículo 3, nós acabamos de ler. Diversas as parábolas de Cristo, como a do filho pródigo, por exemplo, abordam a questão da necessidade do arrependimento. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo encontrou 2 discípulos na estrada de Emaús. Ele disse aos 2 discípulos o seguinte: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Cristo deu prosseguimento e encerrou o seu ministério com esse apelo central: arrependei-vos. No dia de Pentecoste, quando o Espírito do Senhor foi derramado, e a igreja começou o seu ministério aí, seu ministério cristão, Pedro pregou o seu primeiro sermão sobre arrependimento. Depois que o povo fora relembrado do que Deus fizera, eles perguntaram: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro foi simples e objetiva: arrependei-vos, não há outro caminho. Paulo declarou que fora chamado por Deus a fim de pregar a homens que eles devem arrepender-se com Deus, com o juiz. Ora, no livro de Atos, capítulo 2, 38, assim diz a palavra do Senhor: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. As cartas às 7 igrejas do Apocalipse abundam em mandatos de arrependimento dessa doutrina. Por nada menos de 8 vezes nessas cartas, Jesus põe-se a andar com suas igrejas. Nós lemos no capítulo 20, versos 12 a 15. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 2, 5: arrepende-te, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Meus irmãos, por 53 vezes no Novo Testamento, os homens são chamados ao arrependimento, ou lhes é dito que precisam arrepender-se. Há muitos que se iludem com a falsa esperança de cair no favor divino,
Eu sirvo a Deus, sou crente, ando retamente nos caminhos do Senhor, devolvo o dízimo, sou batizado, professei a minha fé perante o público, tomo a Santa Ceia, uma vez por mês, não preciso do arrependimento. Muitos crentes pensam assim, e alguns chegam ao absurdo de não pedir perdão em suas orações, porque se julgam com suas forças próprias, que não há necessidade de arrependimento. Com base nas escrituras de fé, de confissão de fé de Westminster, afirma que tal esperança, juntamente com os tais, perecerá. Jesus Cristo ensinou, se porém não vos arrepender, de todos igualmente perecereis, perecer. Se essa é uma doutrina tão essencial, meus irmãos, por que algumas igrejas não pregam? Por que nos dias de hoje as pessoas pensam que nós viveremos para sempre neste pequeno território, considera um território improvisado, emprestado para vivermos nossos 70, 80, 100 anos? E depois disso? Certa vez eu perguntei para um pastor, por que que os 20, 30 anos da nossa vida cristã nas igrejas, nós sempre pregamos quase as mesmas coisas, né? Falamos quase as mesmas coisas na escola dominical. Porque algumas vezes a gente sabe que a salvação vem por intermédio de Jesus Cristo e pela sua fé somente, que o batismo não salva ninguém. Por que que nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira e assim por diante? Nós sabemos de tudo isso. 20, 30 anos pregando a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, discutindo a mesma coisa. E esse pastor usou de uma frase tão simples, mas verdadeira. Algumas vezes, nós precisamos reafirmar aquilo que é óbvio. Deus requer isso de nós. E graças a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor, numa só mudança que há, uma vírgula só que há, você consegue entender outras mensagens. Então tudo que é óbvio, aquilo que nós sabemos, deve sim ser pregado quantas vezes for necessário enquanto vivermos. O problema maior se deve que os homens, todos nós, perdemos duas coisas em vistas. Duas coisas fugiram de nossas vistas. A primeira é o real significado do pecado. Todos nós vemos o pecado como algo de pouca importância. Muitos de nós vemos assim. Como um pecadinho, algo muito pequeno. Algo que é desculpável, porque faz parte da nossa natureza humana. Quantas vezes você não viu isso? Me perdoa, Senhor, porque sou pecador. Eu sou humano, posso errar. Essa é uma desculpa que nós usamos algumas vezes, né? Esquecem que a natureza de todos nós é decaída, depravada, e que o homem está inteiramente diferente daquilo como foi criado por Deus lá no início. Não percebe que inevitavelmente produz a morte, dia após dia, pelos nossos pecados, que não são reconhecidos por muitos. Em segundo lugar, que também é motivo mais profundo ainda desse estado de coisas que nós enfrentamos, é que os homens perderam de vista a santidade de Deus. Eu costumo dizer que, oxalá que Deus não nos olhe segundo as nossas imperfeições, segundo os nossos pecados. E que diferente daquilo que nós pedimos ao nosso irmão, que nos prove o seu amor, Deus não nos pede para provar a nossa fé. Coitado de nós, né? Provar a nossa fé. Vamos citar um exemplo prático. Há umas horas atrás teve um vendaval na cidade toda. Quem não ficou com medo? Quem não ficou, parabéns, mas dá medo. Poderíamos dizer que Deus pediu uma prova de sua fé? Podemos dizer que sim. Mas deu medo, não deu? Quem se lembrou de dobrar os joelhos e orar a Deus naquele momento? Quase ninguém, né? Vamos correr, fechar a janela, fechar as portas. Vamos correr para ver se o portão está bem fechado. Esquecemos de orar. Nossa fé é pequena, meus irmãos. É pequena. Por isso que nós devemos reafirmar o que é óbvio. Aquilo que nós temos que fazer. Alguns dominicalmente, outros todos os dias. Mas temos que reafirmar aquilo que nós já conhecemos. Aquilo que nós sabemos.
Quantas pregações você já ouviu mesmo? 10 mil, 15 mil vezes? Deu para aprender alguma coisa? Amém. Graças a Deus por isso. Então nós perdemos de vista a santidade de Deus, que Deus está no controle, né? Nós não levantamos os olhos, porque se ao menos erguesse, contemplasse tudo aquilo que Deus é, nós haveríamos de abominar tudo que é pecado, tudo que é errado na nossa vida, vomitar, arrepender-se no pó, dobrar-se de joelho e na cinza. Nas Escrituras, meus irmãos, arrependimento e fé jamais são separados, andam juntos. Não pode haver arrependimento genuíno sem fé, e nem a fé genuína sem arrependimento. Essas duas coisas andam paralelas, como o verso e o reverso de uma moeda. Fé e arrependimento, impossível separá-las. Podemos ter uma fé falsa, consistente algumas vezes, um sentimento intelectual, um sentimento emocional muitas vezes. Fé essa que não conduz a qualquer arrependimento autêntico, verdadeiro. Algumas vezes nós corrigimos nossa vida, distorcemos a palavra de Deus para corrigir nossas vidas da maneira que nós queremos. É falsa, é uma fé falsa. Não pode haver arrependimento sem fé, meus irmãos, sem fé. A palavra de Deus nos ensina que o arrependimento desacompanhado da fé salvadora, que leva o indivíduo a depender dos seus próprios esforços, leva o indivíduo a separar-se de Deus. Isso é um arrependimento espúrio, vazio, através do qual a pessoa se esforça para ser melhor somente, até aí, embora sempre confiando em suas próprias obras, né? Visto que a alma humana se compõe de mente, coração e vontade, todas essas três porções precisam estar envolvidas em verdadeiro arrependimento e fé. Nós estamos num momento de crise mundial, ou não, mas a verdadeira situação que nós vivemos é de final de tempos. Nós vemos homens decapitando outros homens e postando em vídeos na internet, e nós vemos isso com maior naturalidade algumas vezes. Nós vemos guerras por pequenos territórios ou por pouca coisa. Nós temos aí a escassez da água, né? Esse bem para a nossa vida, esse alimento essencial para a nossa vida. Mas nós estamos enfrentando algo também terrível, talvez um dos mais mortais dos vírus, né? Ebola, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo é informado disso. Esse é o final do tempo, meus irmãos. Nós lemos ali em Apocalipse, e em toda a Bíblia está sendo afirmada e solicitada por Deus que se arrependam verdadeiramente. Superficialmente é muito simples, é muito fácil. Uma pessoa pode até comover-se até as lágrimas ao ouvir um sermão, chegando mesmo a decidir por fazer alguma coisa pela sua vida a respeito dos seus pecados. Entretanto, se essa decisão não estiver alicerçada sobre correta compreensão do Evangelho, tal pessoa confiará somente nos seus próprios esforços. E não demorará muito a voltar-se, a revolver-se na lama do pecado, do desespero, da frustração. Você já se arrependeu dos seus pecados? Ou vive na ilusão, acreditando que neste mundo pode viver sim em pecado, e mais tarde, bem mais tarde, poder se arrepender? E quem sabe viver no céu, né? A palavra que Jesus Cristo lhe dirige, ela é inequívoca, ela não há erro. Arrependei-vos. Arrependei-vos, se não vos arrependei-vos, todos igualmente perecereis como aqueles galileus. A palavra de Jesus Cristo
Diz assim, que naquele dia, nós lemos em Apocalipse 20, 12 e 15, confirmem para vocês verem. Todos sairão dos seus sepulcros, os ricos e os pobres, os sábios e os ignorantes, os justos e os injustos, os santos e os ímpios, os perversos e os piedosos, os senhores e os escravos, os grandes e os pequenos, desde as profundezas dos oceanos. Os navios entregarão os mortos que neles houver. Aqueles que há muitos jazem nos cemitérios também emergirão. Quando Cristo der seu brado, todos ouvirão sua voz e sairão, querendo ou não querendo. Todos haverão de ressuscitar. E pôr-se-ão na presença de Deus, e então serão julgados. Somente se os nossos nomes estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro, é que entraremos na vida eterna. Seu nome está escrito no livro da vida? Há essa certeza no seu coração, meu irmão? Jesus Cristo estipulou: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Meus irmãos, nossa fé não pode ser baseada em fundamentos e conceitos humanos. Esperança nossa é Jesus Cristo, não há outro. Você pode sair com a palavra aqui enriquecendo a sua vida no dia de hoje, ou pode sair indignado por estar sendo exortado a arrepender-se. Mas é a palavra de Deus. O arrependimento parte, sim, de você, com o consentimento de Deus. É mais ou menos como se você estivesse esperando um milagre. Lembra da passagem de Pedro andando por sobre as águas? Todo mundo lembra, né? Indo ao encontro de quem? De Jesus Cristo. Há dois atos ali. Um é humano, o outro é divino. Primeiro ato, Pedro andou. Isso é humano, porque todos nós aprendemos a andar. Caminhou por sobre as águas, já não é um ato humano. Sustentar-se sobre as águas é um ato divino. Então, meus irmãos, muitas vezes depende de uma iniciativa nossa. Pedro andou. Quem sustentou? Deus. E ele foi ao encontro do quê? Do milagre. Tem muita gente esperando milagre há muito tempo. Muita gente esperando milagre, mas não se move. Algumas vezes depende de uma iniciativa sua, de uma decisão sua, de um comportamento seu. Algumas vezes só basta dobrar os joelhos e arrepender-se de forma genuína, verdadeira, autêntica, não superficial. Como aquele que passou de frente ao espelho, viu sua imagem, saiu e se esqueceu. Pecado, meus irmãos, nos acompanha, dia após dia. Mas a santificação também. E ela depende de você. Citamos um exemplo de Pedro, porque ele tomou a iniciativa de confiar no milagre que estava à frente dele. Jesus Cristo, andando por sobre as águas, isso é um ato divino. Muitas vezes você precisa complementar com sua atitude o milagre. Por isso que algumas vezes o milagre não vem. Está estagnado, está com a fé fraca, não se arrependeu verdadeiramente, não foi autêntico no pedido de perdão. Todos nós temos esses erros, meus irmãos, e nós precisamos nos reconciliar com Deus através da nossa atitude. Meus irmãos, eu vou encerrar citando algo que vem do meu coração, e eu gostaria que vocês ouvissem, falando sobre aqueles que se arrependem autenticamente, verdadeiramente. O caminho para o céu é tão estreito como a cruz. Só aqueles que desejam se humilhar e reconhecer o seu pecado, depositar sua confiança no Filho de Deus, que morreu em seu lugar, entrarão pelos portões dos céus. Há duas verdades que eu conheço a respeito dos que se arrependem
e reconhecem seus pecados diante de Deus. A primeira é: nós nos destinamos ao inferno, todos nós, porque ali é o lugar que merecemos. 10.000 vezes, 10.000 modos, em palavra e em pensamento, por omissão ou por comissão, nós temos transgredido a santa lei de Deus. Nós somos culpados diante de Deus, merecendo justamente seu desagrado. Mas eis uma segunda verdade: nós iremos para o céu. Todos aqueles que se arrependem verdadeiramente, autenticamente, uma fé genuína, irão para o céu. Porque Jesus foi ao inferno sobre a cruz, em nosso lugar. Nós não temos outra esperança senão Jesus como presente, algo que recebemos de graça, tão somente de graça. Quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida. Meus irmãos, esta é a palavra que Deus nos traz esta noite. Palavra essa que nos corrige e nos exorta a repensar alguns conceitos nossos quando nós dissemos: não tenho pecado, não devo me arrepender, tenho forças para lutar contra qualquer mal, qualquer pecado. Somos fracos na fé, Deus sabe disso. Por isso que Ele não nos põe à prova e não nos pede prova de nossa fé, como Ele deveria pedir na sua santidade, na sua autoridade como Deus e Criador. Que Deus não nos permita cair na ilusão de uma fé falsa ou de um arrependimento superficial. Amém? Deus abençoe a todos, que possamos voltar para os nossos lares com esta mensagem no nosso coração.